Olá, pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Sou a professora Bárbara de Educação Ambiental e hoje a gente vai continuar as nossas aulas. A gente vai falar um pouquinho sobre poluição. Então, a gente primeiro precisa trabalhar o conceito de poluição. Eu tenho certeza que no dia a dia de vocês com certeza já ouviram falar sobre poluição, sobre essa temática, já ouviram alguém falando sobre isso e tem alguma noção do que se trata. Então, eu tenho certeza que vocês têm alguma coisa a acrescentar, vocês já têm uma bagagem sobre isso. Falando um pouquinho sobre esse conceito, a gente precisa primeiro tentar definir a poluição de modo geral, para que a gente possa tentar entender os tipos de poluição e aplicar isso ao nosso dia a dia, aplicar à nossa vida, ao nosso cotidiano. Então, poluição é quando um determinado produto ou substância é colocado em excesso ou em grandes quantidades ou em local inadequado. Então, poluição é quando a gente tem um determinado material, um determinado produto ou substância, e esse produto ele é colocado em grandes quantidades no meio ambiente ou em local inadequado no meio ambiente. Poluição é também quando a gente retira algum produto ou substância da natureza, e essa retirada desse material causa um dano, um prejuízo ou um problema ao meio ambiente e aos seres vivos em geral. Eu trouxe alguns tipos de poluição. Então, existem muitas formas de poluição, mas a gente vai tratar aqui dos tipos básicos. Eu quero conversar com vocês dos tipos básicos. Então, eu quero conversar com vocês sobre tipos de poluição que eu acho muito importante porque eles são muito frequentes, mas eles não são únicos. Existem muitas outras formas de poluição, muitos outros tipos. Então, aqui eu trouxe a poluição da água, poluição do ar, do solo e térmica. A poluição hídrica é a poluição da água. Dá no mesmo ser chamada de poluição hídrica ou poluição da água. Então, essa poluição é a que ocorre em qualquer fluxo de água, ou em fluxos de água no geral. Por quê? Porque essa poluição pode acontecer no mar, também pode acontecer no rio, num lago, um riacho, uma lagoa. Então, em diversos fluxos de água, a gente pode encontrar a poluição hídrica. Ou seja, ela não é restrita do mar, por exemplo. Ela não acontece somente no mar. Ela pode acontecer no rio, pode acontecer num lago. Então, em qualquer fluxo de água, a gente pode encontrar essa poluição hídrica. Essa poluição causa a morte de diversos organismos e diversos outros problemas. Por quê? Porque esse material poluente, ele pode matar muitos organismos que são sensíveis ao contato direto com esse material e também pode causar diversos outros problemas. Que problemas seriam esses? Atrapalhar a reprodução, prejudicar a reprodução de diversos animais, prejudicar a alimentação, a cadeia alimentar de diversos animais, prejudicar a vegetação aquática, de modo que se a gente prejudica, se a gente causa um dano a uma vegetação aquática, a gente, querendo ou não, indiretamente ou diretamente, a gente vai estar causando um dano também aos organismos, aos animais que se alimentam daquele material, daquela vegetação. Então, a gente vai estar causando um dano na alimentação de modo geral. Então, dano na reprodução, danos na alimentação, danos no ambiente, no habitat desses organismos. Então, existem diversos problemas associados, além do contato direto que pode causar a morte de muitos desses organismos. Essa poluição é causada por diversos fatores. Que fatores seriam esses? Petróleo, por exemplo. Então, eu tenho certeza que vocês lembram daquele momento em que, ano passado, diversas praias do Nordeste foram afetadas por grandes quantidades de petróleo. Então, aquilo é uma poluição hídrica. Aquela poluição no mar é uma poluição hídrica. Por quê? Aquele agente poluente, aquele agente poluidor, que no caso é o petróleo, ele por ser tóxico, ele pode causar a morte direta de diversos organismos
como recifes de corais. Pode causar também danos futuros, então esse material pode causar um prejuízo, um problema agora, a curto prazo, a médio prazo e no futuro, a longo prazo. Então, principalmente por ele ser tóxico, por ele conter materiais tóxicos que fazem muito mal à saúde. Além do mal que ele pode causar às pessoas, né? Então, muitas pessoas tiveram contato também, contato direto com esse produto e tiveram muitos problemas de pele, muitas irritações de pele. Então, isso é comum, isso é frequente com o contato com o petróleo. Além disso, eu coloquei aqui para vocês o lixo jogado pelas pessoas. Então, por exemplo, se a gente chega na praia, a gente consome um picolé e joga o palitinho na areia, aquele palitinho com o vai e vem da maré, ele pode acabar indo para o mar. Isso é poluição. Isso, com o tempo, vai se acumulando. A minha poluição, a poluição que eu deixo na praia, soma-se com a poluição que você deixa na praia, que outra pessoa deixa também. Então, isso é somado. No final das contas, isso é uma grande quantidade de poluente. Então, isso também é poluição, que às vezes a gente acha que não, só uma sacola plástica não vai fazer mal. Mas é a minha sacola plástica somada à sua sacola plástica, a do seu amiguinho, a da outra pessoa, a que estava do lado, que estava do outro lado. Então, tudo isso vai se somando e vai causar um dano muito grande. Por quê? Principalmente, o que eu posso falar para vocês um exemplo de que muita tartaruga marinha confunde saco plástico com água viva, que é o que ela se alimenta, normalmente, né? Não somente, mas a tartaruga marinha se alimenta de água viva. Então, dentro da água, a sacola plástica, ela lembra o aspecto de uma água viva. Então, muitas tartarugas marinhas acabam se alimentando de sacola plástica, tentando, né, se alimentar desse plástico e acabam morrendo por isso. Então, a minha poluição soma-se à poluição das outras pessoas e isso vai, no final das contas, gerar um grande problema. Então, por isso eu fiz questão de colocar aqui o lixo jogado pelas pessoas. Às vezes a gente acha que somente um copo descartável ou somente um canudo não vai fazer mal. Mas não é somente um canudo. É o meu canudo somado ao seu e das outras pessoas. Então, no final das contas, isso é um grande problema. Além disso, o lixo lançado por indústrias. Então, existem muitas indústrias que usam água na sua produção, que usam outros materiais e que acabam gerando na sua produção um lixo, dejetos realmente, rejeitos. Então, um material que foi descartado, que foi usado na produção, foi usado para a produção, mas que vai ser descartado. Não é usado no produto final. Então, esse material que vai ser descartado, muitas vezes ele é jogado em rios, por exemplo. Isso causa um problema muito grande também, porque normalmente esse lixo jogado pelas indústrias, ele tem muito material tóxico. Então, isso também vai fazer muito mal aos organismos. Assim como no caso do petróleo, que eu disse para vocês que ele contém produtos tóxicos. Muitos desses lixos lançados por indústrias também têm muito material tóxico. Então, isso vai causar um dano muito grande ao ambiente. E essas empresas, normalmente, elas, assim como a rede de esgoto, liberam esse material no meio ambiente, libera num rio ou num córrego, sem nenhum tipo de tratamento para diminuir a poluição daquele material, para diminuir o efeito que aquele material vai causar no ambiente. Como eu já falei, já citei inclusive o esgoto, né? Então, muitos esgotos, eles são canalizados, eles são jogados em direção a praias, por exemplo. E eles vão para esse ambiente sem nenhum tipo de tratamento. Então, ele chega sem ter diminuído em nada o seu efeito, a sua capacidade de prejudicar o ambiente. Então, esse esgoto, ele, assim como o lixo jogado por indústrias, vai sem tratamento e por ele ir sem tratamento para o mar, por exemplo, ele acaba causando um dano muito maior do que ele causaria se ele tivesse sido algum tipo de tratamento. Então, eu coloquei essas duas ilustrações, essas duas imagens, para vocês observarem esse tipo de poluição realmente. Então, vocês podem pensar nesses canos como canos vindos de indústrias,
ou canos que estão trazendo esgoto não tratado. Além disso, vocês podem observar diversos poluentes pontuais. O que seria isso? O que seria isso? Essas embalagens, os canudos, os descartáveis. Então, tem muito material aí que a gente pode observar o quê? O que é que tem nessa imagem de forma geral? Então, a gente pode observar o lixo despejado pelas indústrias, o esgoto não tratado, o lixo jogado pelas pessoas, essa água preta a gente pode pensar também no petróleo. Então, esses poluentes, eles se somam também. Então, a gente pode chegar num determinado local em que as pessoas por si só jogam lixo e que ele também recebe o lixo de indústrias através de canos. Então, isso também vai se somando e vai prejudicando cada vez mais esse ambiente. Além de prejudicar os seres vivos desse local, dificultando a fotossíntese, por exemplo, dificultando o desenvolvimento das plantas, prejudicando a alimentação de alguns animais, prejudicando a reprodução de alguns animais. Então, além de prejudicar os seres vivos do ambiente, pode prejudicar imensamente o ser humano. Como assim? Porque se a gente entrar em contato direto, por exemplo, com essa água, a gente pode ter diversos problemas de saúde. Como eu já citei para vocês no caso do petróleo, em que a gente, quando tem contato com esse material, é normal acontecer muito problema de pele, muita irritação de pele. Então, esse é um exemplo do que essa poluição pode causar na gente. Existem muitos outros prejuízos que ela pode causar nos seres humanos. Falando agora um pouquinho sobre a poluição atmosférica ou a poluição do ar, tanto faz, vocês podem chamar das duas formas. Então, é a poluição que prejudica ou que diminui a qualidade do ar. Ela causa doenças respiratórias e muitas outras nas pessoas e prejuízos aos outros seres vivos. Então, é muito comum que a poluição do ar ela cause doenças respiratórias e ela piore a situação de pessoas que já têm doenças respiratórias. Como assim? Então, ela pode causar doenças como bronquite, pode piorar a situação de pessoas que têm asma. Então, se uma pessoa é asmática e ela mora num local, numa grande cidade, por exemplo, que é extremamente poluída no seu ar, agora a gente está falando de ar, né? Então, se ela é extremamente poluída na questão do ar, essa pessoa vai ter muita dificuldade, ela vai ter muitas crises morando nesse local. Então, vamos pensar em São Paulo, que é um lugar extremamente poluído e cheio de gente. Então, pensem naquele local e pensem como é difícil para uma pessoa que tem problema respiratório viver num local em que o ar não tem tanta qualidade assim. Então, além de piorar a situação dessas pessoas, ela pode causar doenças por si só. Então, ela pode causar algumas bronquites e alguns outros tipos de doenças respiratórias. Esse tipo de poluição é causado por diversos fatores. Eu coloquei dois dos principais, dos mais impactantes para a poluição do ar, que seriam justamente os gases poluentes liberados por indústrias e os gases poluentes liberados por automóveis, por ônibus, carros, motos, qualquer automóvel que você pensar, quando você pensar num trânsito, uma imagem de trânsito na sua cabeça, os automóveis que vierem à sua imaginação, eles vão estar liberando gases que prejudicam, que diminuem a qualidade do ar, causando essa poluição atmosférica. Então, as indústrias também liberam diversos gases que causam mal para o ar, que prejudicam o ar, e isso vai se acumulando. Então, no nosso dia a dia, a gente tem um aumento dessa poluição frequente. Por quê? Porque a gente sempre tem carros na rua, a gente sempre tem indústria funcionando, então a gente sempre vai ter essa liberação de gás poluente que diminui a qualidade do ar. Então, é cíclica, é um ciclo esse processo de poluição do ar. Eu coloquei essas duas imagens para vocês conseguirem observar esses gases poluentes sendo emitidos por indústrias e por automóveis, por caminhões, carros. Pensem também em ônibus, também liberam muitos gases poluentes. Então, tudo isso vai se somando no nosso dia a dia. Essa poluição liberada pelas indústrias é a poluição liberada pelos automóveis.
Se vocês pensarem num horário de muito trânsito e lembrarem da quantidade de carros que vocês vão encontrar na rua, é muito gás poluente sendo emitido, sendo liberado ao mesmo tempo. Então, isso prejudica bastante a qualidade do ar. E o que é que isso vai afetar? Além das pessoas causando doenças, né? Que eu já falei da asma, já falei da bronquite e diversas outras doenças. Então, além disso, além do prejuízo ao ser humano, isso também é muito danoso a diversos organismos, como, por exemplo, mosquitos, insetos, besouros, esses animais em geral, eles são extremamente prejudicados, mas não só eles. Muitos outros animais também são extremamente prejudicados com essa poluição atmosférica. Agora sobre a poluição do solo. Essa poluição, ou a contaminação do solo, como vocês queiram chamar, é a poluição que prejudica a qualidade do solo, em geral, dos solos em geral. Ela pode causar contaminação dos alimentos, se ocorrer em uma área de agricultura. Então, se você tem uma área que é usada para a plantação de cana, por exemplo, e esse solo que você está plantando a cana, ele está poluído, isso pode causar uma contaminação do produto que você está plantando. Então, essa cana ela pode se desenvolver poluída. Isso pode causar problemas às pessoas que consumirem esse produto. Além disso, essa poluição pode causar prejuízos aos seres vivos que vivem no solo. Então, com certeza, diversos organismos, diversos animais que habitam o solo, como é o caso de minhocas e formigas, eles podem ser contaminados de forma direta pelo contato com esse poluente, ou eles podem ser prejudicados de forma indireta, dificultando a sua reprodução, por exemplo, prejudicando a sua alimentação. Então, essa poluição do solo ela pode ser um problema, tanto de forma direta quanto de forma indireta. E pode causar poluição também de águas subterrâneas. Então, existem fluxos de água subterrâneos abaixo do solo, que a gente chama de lençol freático. Então, esse lençol freático, aqui a gente tem o nível do solo, ele fica abaixo do solo. Aqui, mais ou menos, a gente tem o lençol freático. Então, essa poluição do solo, ela pode acabar se infiltrando e descendo até chegar nessa fonte de água. Então, a gente pode, através da poluição do solo, causar poluição hídrica ou poluição da água. Ela é causada por diversos fatores, como agrotóxicos. A gente já conversou bastante sobre a questão de agrotóxicos, sobre os defensivos agrícolas, né, se vocês preferirem chamar assim, mas a gente conhece mais como agrotóxico. Então, esses agrotóxicos, eles podem causar uma contaminação no solo, porque a gente sabe que muitas vezes esse produto, esse material, contém substâncias tóxicas. Tanto é que o seu objetivo é matar insetos, matar uma erva daninha. Então, muitas vezes esses agrotóxicos têm, talvez sempre, produtos tóxicos na sua composição. Então, isso pode, a longo prazo ou a curto prazo mesmo, causar uma poluição do solo, principalmente se ele for usado de forma errada, em excesso, em grandes quantidades, de forma equivocada. Então, também pelo uso incorreto do solo nas plantações. Então, muitas vezes as pessoas têm uma área de plantação e elas fazem um uso errado daquele local, causando poluição. Então, a agricultura pode acabar causando poluição do solo, prejudicando a qualidade do solo, se ela for feita de maneira incorreta. Além disso, o lixo de indústrias. Então, algumas indústrias também depositam o seu lixo em algumas áreas, poluindo o solo daquela área. E o lixo doméstico, assim como o lixo industrial, o lixo doméstico também. Se existe uma determinada área que as pessoas usam para o depósito de lixo, para colocar o seu lixo doméstico, esse solo pode sim acabar se contaminando com o material desse lixo. Coloquei essas duas imagens aqui para vocês terem uma noção. Então, nessa primeira imagem seria um aterro, um local de deposição, um local de depósito de lixo, um local para colocar o lixo doméstico.
E na segunda imagem seria o agrotóxico, seria uma referência ao uso de agrotóxicos. Agora falando um pouquinho sobre a poluição térmica. A poluição térmica ela diz respeito à temperatura do local. Então ela é responsável normalmente pelo aumento da temperatura de determinado local, mas também pela diminuição da temperatura desse local. Então a poluição térmica não é só quando a gente esquenta, não é só quando o local fica mais quente. A diminuição da temperatura também pode ser considerada poluição térmica. Então vocês têm que lembrar que a poluição térmica ela é responsável pelo aumento ou diminuição da temperatura ideal, porque o ambiente ele tem uma temperatura ideal, uma temperatura que ele já está adaptado. Então, se a gente altera essa temperatura para mais ou para menos, isso vai provavelmente prejudicar grande parte dos organismos que vivem nesse local. Então, prejudica a vida de diversos organismos que não se adaptam a essa mudança de temperatura, seja ela para mais ou para menos. Então, existem animais sensíveis que não se adaptam a uma temperatura 2 graus acima, 2 graus mais quente, ou então uma temperatura um pouco mais baixa. Então, esses animais eles podem acabar morrendo ou tendo outros problemas, né? Essa poluição é causada por diversos fatores, como resíduos de indústrias, ou lixo de indústrias. Então, vocês podem ver como as indústrias podem impactar o meio ambiente, o quão elas são capazes de fazer mal, quanto elas podem fazer de mal para o meio ambiente, o tanto de poluição que elas podem gerar para o meio ambiente, poluição hídrica, poluição do solo, poluição térmica. Então, as indústrias têm um papel fundamental e elas precisam ter muita consciência no trabalho que elas fazem. Além disso, eu queria falar também sobre o aquecimento global para vocês, porque eu tenho certeza que vocês sempre escutam falar sobre o aquecimento global, de que o planeta Terra está aumentando a sua temperatura, que as geleiras estão descongelando, o nível do mar está subindo. Então, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar alguma coisa sobre aquecimento global, sobre esse aumento de temperatura. Então, esse aquecimento global está impactando a vida de diversos organismos que não se adaptam a essa variação, essa mudança na temperatura. Então, isso é um exemplo de uma causa de variação de temperatura. E como a gente pode resolver todos esses problemas? Eu falei para vocês sobre 4 tipos de poluição, como esses tipos de poluição podem afetar o meio ambiente, podem afetar os organismos, a vegetação, os animais, o ser humano. Então, eu falei diversos tipos. E agora eu pergunto para vocês, como que a gente resolve isso tudo? É preciso lembrar que cada tipo de poluição precisa de uma ação específica para resolver ou diminuir o impacto dela. Então, eu falei para vocês sobre 4 tipos de poluição. E cada tipo de poluição, ele tem uma ação de solução específica. Então, para a poluição hídrica, a gente precisa agir de uma forma. Por exemplo, para a poluição hídrica, a gente precisa que as pessoas tenham consciência de que não pode jogar lixo no mar, por exemplo, que não pode jogar lixo na praia, porque isso vai se acumular, isso pode chegar no mar e causar um problema maior, como matar uma tartaruga marinha, ou problemas ainda maiores no futuro. Enfim, então, isso seria uma solução para a poluição hídrica. O que a gente poderia fazer para a poluição do solo? Diminuir a quantidade de agrotóxico que a gente usa, ou não usar agrotóxico, usar outras formas de controlar pragas em uma vegetação, em uma plantação, por exemplo. Então, cada tipo de poluição tem uma ação específica. A gente não pode tentar resolver muitas vezes, às vezes sim, como por exemplo no caso de indústrias. Então, se a gente controla o lixo que é jogado fora pelas indústrias, a gente pode acabar solucionando problemas de poluição hídrica, poluição do solo, poluição térmica. Então, diversos problemas podem ser resolvidos ou melhorados se a gente fiscalizar o despejo das indústrias. Então, isso seria uma situação em que uma ação pode resolver um problema
de mais de um tipo de poluição. Então, além disso, eu coloquei aqui algumas ações gerais, de modo amplo, para que a gente tenha noção de coisas que podem ser feitas e que podem resolver um problema aqui, outro ali. Então, evitar o desperdício, não jogar lixo fora do lixeiro, que é o que eu falei para vocês do exemplo da praia. Então, não jogar lixo fora do lixeiro. Se tiver com lixo, guarda. Quando encontrar um lixeiro ou quando chegar em casa, joga fora. Fiscalizar indústrias para que elas não liberem seu lixo sem nenhum tipo de tratamento num rio ou num terreno abandonado. Fiscalizar indústrias para que elas não joguem esse lixo em nenhum local, esse lixo sem tratamento, em nenhum local que possa afetar aqueles organismos que habitam ali, aqueles seres vivos. Usar mais transportes públicos ou usar carona para evitar a maior quantidade de automóveis nas ruas e evitar a maior quantidade de gases sendo emitidos por esses automóveis. E tratar o esgoto antes de jogar na natureza também é uma forma de evitar a poluição. Como? Muitos esgotos são jogados em rios, então se a gente trata esse esgoto, a gente melhora a qualidade desse esgoto, o impacto vai ser menor. Então essas seriam algumas formas de resolver o problema. Existem muitas outras, da mesma maneira que existem muitos tipos de poluição, inclusive poluições que a gente não citou aqui, como a poluição visual, poluição luminosa, sonora e muitos outros tipos de poluição que podem ser resolvidos de outras formas, né? Então, existem soluções para resolver o problema ou pelo menos para diminuir o impacto, para fazer com que ele não cause tanto mal. Era isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição.